E aí pessoal, eu sou o Lucas Sequinel, professor de História, e hoje eu vou falar um pouco sobre o mercantilismo. O que foi o mercantilismo? Antes de explicar o que foi o mercantilismo, nós temos que analisar esta notação, Baixa Idade Média, porque foi ali nesse período que nós tivemos as primeiras incursões, na verdade a gênese do mercantilismo. O mercantilismo então ele foi uma política econômica europeia. E essa política econômica europeia, apesar de ter as primeiras incursões e o seu surgimento vinculado à Baixa Idade Média, na realidade ela só se consolida a partir da Idade Moderna, entre os séculos XV e o século XVIII. Lembrando que esse período da Idade Moderna é marcado por uma série de acontecimentos que determinaram momentos da história significativos, como a primeira Revolução Industrial. Mas voltando à política econômica europeia, nós temos essa política econômica europeia ligada ao processo do capitalismo comercial. E claro que essa política econômica europeia tinha um grande objetivo. O objetivo qual era? Alcançar o desenvolvimento econômico. Ou seja, os monarcas absolutistas buscavam maneiras de tornar seus reinos, seus impérios, ainda mais fortes. E esse desenvolvimento econômico, por fim, acarretaria maior respeito internacional, acúmulo de riquezas e também acúmulo de poder, ou seja, tudo que os monarcas absolutistas realmente desejavam. Pois bem, mas para atingir esse desenvolvimento econômico, ter o respeito internacional e acumular riquezas e poder, os monarcas então, eles instituíram uma espécie de bula, uma espécie de material e características essenciais para uma nação, para um país tornar-se então de sucesso e alcançar o desenvolvimento econômico pleno. As características do mercantilismo, dessa política econômica, passavam por algumas das citadas aqui, lembrando que existem outras, mas eu cito as principais. Primeiro, o metalismo. Essa é a característica mais básica, ela se pautava no acúmulo de metais preciosos. Não preciso nem dizer que esses metais preciosos eles eram oriundos ou de colônias ou então de saques, ou seja, piratas contratados acabavam saqueando navios que transportavam principalmente ouro. Então, entende-se no metalismo o ouro e a prata como os metais preciosos essenciais para essa política econômica e para essa característica especificamente. Depois nós temos a industrialização. Lembrando que no início eu já falei que o século XV, XVI, XVII e XVIII, que marcaram a Idade Moderna, eles foram repletos de acontecimentos que mudaram a humanidade. Por volta do século XVIII nós temos a primeira Revolução Industrial. E essa primeira Revolução Industrial é capaz de formar os primeiros núcleos industriais e modifica também a vida das pessoas, que basicamente até a Idade Média viviam nos campos, eram camponeses, a população era quase toda 100% rural. Passam a morar nas cidades e as primeiras indústrias ainda rudimentares e dependendo de máquinas ainda muito rudes na realidade, acabaram acarretando um processo de industrialização, ainda em um nível muito baixo, mas já significativo para o mercantilismo. O protecionismo alfandegário, na realidade, é um processo que ocorre até os dias de hoje. O que é o protecionismo alfandegário? Quando um país decide colocar taxas sobre produtos que são importados. Lembrando que exportação é quando você vende o produto, importação é quando você compra. Citando um exemplo cotidiano, o Brasil é um grande importador de aparatos tecnológicos, incluindo o celular que eu estou usando nesse momento para fazer a gravação. Bom, o protecionismo alfandegário então consistia no aumento de impostos e nas taxas dos produtos que eram importados. E isso desestimulava o ato de importar. Com isso, o santo de casa deveria fazer milagre, ou seja, o país ele tinha que buscar uma autossuficiência. Depois nós temos o Pacto Colonial. O Brasil conhece muito bem o que é o Pacto Colonial, porque nós éramos colônia de Portugal. Portugal, sendo uma metrópole, fornecia cultura e, manufaturas.
e o Brasil fornecia toda a sua riqueza, principalmente a riqueza mineral. O Pacto Colonial então consistia em um acordo muito vantajoso para as metrópoles. Na época a gente pode citar aqui metrópoles significativas eram França, Inglaterra, Portugal, Espanha, a Itália e, na realidade, todas as nações que já exploraram, ou estavam explorando naquele momento os mares. Depois nós temos a característica mais marcante, que é a balança comercial favorável. Isso, na realidade, a balança comercial favorável está diretamente ligado a todas as outras características, principalmente o protecionismo alfandegário. A balança comercial favorável está ligada ao saldo entre importações e exportações. Ou seja, um país, para alcançar o desenvolvimento econômico pleno, ele deve possuir uma balança comercial favorável, onde o peso das exportações deve ser maior que o das importações. Ou seja, na época, os monarcas absolutistas já sabiam que para um país ter um saldo e ter um crescimento econômico e um desenvolvimento, acúmulo de poder e riquezas, já deveria contar com uma balança comercial favorável, sempre vendendo mais e comprando menos, comprando na realidade somente o essencial, buscando sempre uma autossuficiência. Não que isso signifique um isolamento, mas buscando sempre tirar vantagem de alguma forma de outras nações. E sempre, é claro, produzindo produtos manufaturados e também exportando minérios, e também frutos de atividades agrícolas. Enfim, tudo que era produzido no país deveria inicialmente servir para consumo interno. Lembrando que nós também temos teóricos que eram defensores e opositores à época ao mercantilismo. Nós citamos sempre uma dupla aqui para deixar bem claro que existem sim escritores e teóricos que defendiam as ideias do mercantilismo. Colbert, francês, era ministro da economia, e Petit, que era inglês, também exercendo funções governamentais. Os opositores são mais conhecidos, Hume, inglês, e o escocês Adam Smith, que também escreveu obras que foram significativas para a economia moderna e para o liberalismo econômico. Pois bem, pessoal, tudo que o professor mostrou nessa aula é fruto de slides e de materiais discutidos em sala de aula. Se você não é meu aluno e quer ter acesso a esses materiais na íntegra, eu sugiro que vocês acessem o meu site www.webgel.net.br. Tem uma página no Facebook com o mesmo nome e se você quiser indicar a inscrição nesse canal, eu fico muito feliz. Deixe o seu like, deixe o seu gostei, que significa muito para mim. Lembrando também que eu possuo outros materiais e outros vídeos de geografia também postados nesse site e nesse canal. Seria muito interessante que você desse uma visualizada e também curtisse os mesmos. Espero que a explicação, apesar de breve, tenha sido esclarecedora. Lembrando que o mercantilismo é um tema central de vestibulares, Enems e é recorrente em concursos públicos. É uma questão histórica fundamental para entendermos o estágio mais atual do capitalismo, que está hoje envolvendo a globalização. Mas é claro, lembrando que o mercantilismo deixou algumas das suas características presentes e marcadas até os dias de hoje. Certo, pessoal? Bons estudos e muito obrigado pela atenção. Valeu!